Isso mesmo que você está vendo na tela. Vamos começar hoje uma formação de técnicas de venda no WhatsApp. Essa formação é totalmente gratuita. Mas antes de eu começar com essa primeira aula introdutória, que eu chamei de aula zero, quero mostrar por que eu tenho autoridade para dar esse tipo de aula aqui no YouTube. Primeiro eu vou compartilhar convosco alguns resultados que eu já obtive usando as mesmas técnicas que eu vou ensinar aqui nessas aulas no WhatsApp. Resultados como venda, ok? Comprovativos, está aqui pagamento. Isso é, todas essas vendas são sem as pessoas estar comigo, sem me conhecer, sem me ver, ok? Por isso é que eu tenho autoridade em poder falar sobre essa questão de venda no WhatsApp, porque de facto já fiz. E outra, essa formação que eu vou dar para vocês nesse módulo ou nesse curso de técnica de venda de WhatsApp é uma formação que eu já fui dar em empresas, em locais físicos. Okay? Então não é algo que vocês têm que banalizar primeiro, porque eu tenho resultado. Segundo, porque eu já dei essas mesmas técnicas, já ensinei essa mesma informação, já dei esse mesmo curso para empresas que me pagaram para que eu possa dar, para que eu levasse essa informação para o seu pessoal. Então, tire maior proveito dessa formação, porque é uma formação realmente cara, não é barata não, e eu vou dar o meu melhor aqui. Essa formação vai ter, num total de 15 aulas, começando com essa aula 0, ok? Vai começar com a aula 0 até a aula 15. E também ela tem como objetivo ensinar-te 10 técnicas mais eficazes e eficientes para venderes no WhatsApp. Então, como eu disse, esse curso tem 15 aulas no total. Hoje começamos com a aula número 0. E da aula número 0 até a aula número 4, nós vamos ter aquilo que é chamado de papo de coaching, né? Na qual nós vamos falar de, primeiro, nessa aula 0, sobre mentalidade do vendedor. Na aula 1, falaremos sobre o que realmente o cliente compra, visto que ele não compra o nosso produto ou o nosso serviço. Na aula 2 falaremos sobre os 5 erros que afastam o cliente no WhatsApp. Na aula 3 vamos falar sobre os 10 motivos do porquê que as pessoas compram de você. Na aula 4 falaremos sobre os 4 tipos de clientes que existem. E já da aula 5 até a aula 15, vamos então falar das 10 técnicas eficientes e eficazes para você aplicar no WhatsApp. Agora vamos começar com... Não, antes de hoje começarmos com a aula de hoje, que é sobre a mentalidade do vendedor. Eu quero que você faça o seguinte. Esse curso é totalmente gratuito e vai ter conteúdos que eu simplesmente só dou para pessoas que pagam, empresas que me pagam. Ok? Então, para que você possa também contribuir e me ajudar, assim como eu vou te ajudar estando aqui, então, deixe o seu gostei nesse vídeo, coloca o seu like. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Assine o sininho para que você possa receber notificação todos os dias e receber essas aulas. Por quê? Porque serão todos os dias, a partir de hoje, vamos ter essa formação intensiva de 15 dias no total, tirando a aula 0, né? Para que você possa aprender a vender no WhatsApp. Então, deixa o seu like e também comente aqui abaixo o que você acha dessa formação, o que você acha de eu colocar essa formação gratuita, visto que eu cobro para empresas para dar essa mesma formação, ok? Então, e compartilhe esse vídeo para mais pessoas, é muito importante que você faça isso, já? Então, estamos aqui para transbordar, tá? Então, vamos começar aqui com a aula sobre mentalidade do vendedor.
Para teres a mentalidade certa, somente precisas entender o seguinte: o papel do atendente ou da pessoa que recebe os clientes no WhatsApp é sair de vendedor passivo para vendedor ativo. Esta é a mentalidade que você deve ter. Você tem que sair de vendedor passivo para um vendedor ativo. Mas talvez esteja a se perguntar o que é isso de vendedor ativo, passivo, o que é vendedor ativo. Primeiro, o vendedor passivo é aquela pessoa que deixa, né? Aquela pessoa que deixa com que as coisas lhe encontrem, aquela pessoa que vive de reação. É isso que você tem que perceber. Já o vendedor ativo é aquela pessoa que vai atrás, que vive de ação, de execução. Por isso é que nós colocamos aqui a mentalidade que você tinha antes, deve deixar de ter, caso você também se enquadra no vendedor passivo. Esperar, primeiro aqui, esperar o cliente perguntar. Há muitos vendedores que esperam o cliente perguntar. Responder com sim ou não. O cliente chega até o teu WhatsApp, você simplesmente só responde com sim ou não. Também sou um vendedor, alguém que tem uma mentalidade de vendedor passivo. Mandar o preço e ficar calado. Há pessoas que quando o cliente chega no WhatsApp, o cliente lhe pergunta o preço, ele também só manda já o preço do produto ou do serviço, ponto, e fica calado. Então, essa é uma mentalidade errada. Agora, a mentalidade ativa, ou seja, a mentalidade do vendedor correto. Então, primeiro, puxar assunto com o cliente. Isso mesmo. A partir de hoje, a partir dessa aula zero, você tem que ser uma pessoa capaz de puxar o assunto com o cliente. Não simplesmente deixar com o cliente é que puxe o assunto para ti. Aliás, só o facto dele chegar aí no teu WhatsApp se interessar com o teu produto já mostra que você deve puxar assunto para ele. Porque há muita gente que chega no nosso WhatsApp só sabe que quer aquele produto, mas também ele não tem a confiança, ele ainda não sabe que pode comprar de ti, ele ainda nem quer comprar de ti, mas ele quer comprar aquele produto. Ou simplesmente também quer entender sobre aquilo que você faz. Então é necessário que você tenha a habilidade de puxar assunto. Isso nós chamamos de venda ativa. Outro aspecto que faz com que você tenha uma mentalidade certa de um vendedor certo é, antes de você pensar em vender, primeiro tens que entender o problema do cliente. Isso mesmo. Vendedores ativos, antes de pensar em vender, primeiro entendem um problema do cliente. Deves agora desse tipo de mentalidade. Por último, deve ser alguém capaz de guiar por meio de uma conversa o cliente. Isso é, mostrar ao cliente que o seu produto ou serviço é a solução que ele precisa. Isso acontece por você ser um guia eficiente. Então, esta é a mentalidade que você precisa ter em vendas. Sair da mentalidade passiva para a mentalidade ativa. Sair de alguém que espera as coisas acontecer para alguém que faça acontecer. E aqui tem uma frase que eu considero chave, né? Essa frase diz o seguinte: quem está no WhatsApp da empresa está representando a empresa. É o vendedor, é o consultor e especialista, tudo junto. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando o cliente chega ao teu WhatsApp, ele, além de te ver como um vendedor, ele também te vê como um consultor, também te vê como um especialista. Então é necessário você se comportar de acordo a isso que o cliente realmente pensa ou acha. Okay? Então é desse modo, ou com essa mentalidade, que você vai mudar o teu jogo no WhatsApp, vai fazer venda mesmo sem a pessoa te ver, mesmo sem a pessoa se quer conhecer. Okay? Então, essa foi a nossa aula zero sobre mentalidade. Amanhã vamos ter a nossa primeira aula de verdade, que é a aula que nós vamos falar sobre a verdade sobre o que, ou a verdade sobre o que, na verdade, o cliente compra. Ou seja, sobre o que realmente o cliente compra se ele não compra o teu produto. O que é que ele compra? Se não for